para trabalhar juntos hoje. Eu vou tomar a liberdade aqui de nominar as lojas. Vejam, são diversas as lojas que estão presentes e convidadas, mas iniciamos esses trabalhos com a Augusta Espetáculo Lógico Tiradentes, a Luz Invisível, Novos Templários, Verdadeira Luz, Emiliano Perneta, a Cássia Londrinense, meu querido irmão e amigo Pedro Faraco, Cavaleiros do Iguaçu, Cidadania e Justiça, Francisco de Paula Killen, Caminhos do Piaberu, Aliança Curitibana, Fraternidade e Humanidade, que está trabalhando em conjunto. Eu recebi informação também do irmão Manuel, a Templários da Fraternidade, é isso mesmo? Entre outras lojas, meus irmãos, por favor, me perdoem não nominar a todas, mas sejam todos muito bem-vindos. Todos hoje estamos trabalhando em prol do bem comum e da maçonaria. Além disso, também temos essa reunião patrocinada pelo capítulo do Arco Real Novos Templários, número 7, e pelos irmãos integrantes da primeira região litúrgica do Rito Escocês Antigo e Aceito, hoje aqui representada pelo nosso estimado e querido irmão Manife. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer, meus irmãos, ao grande arquiteto do universo, em poder ver todos bem e com saúde na noite de hoje. Queria agradecer imensamente ao irmão Mauro Lerai, que assim que fizemos contato com ele, ele prontamente nos atendeu. O irmão Mauro, para quem ainda não o conhece, ele é da grande loja do estado do Maranhão. Ele é, entre outras coisas, grande secretário de Relações Exteriores adjunto daquela potência. Queria agradecer imensamente também ao nosso sereníssimo grão-mestre, ao eminente deputado grão-mestre, por ter nos cedido a sala Zoom da grande loja do Paraná. Nós bem sabemos que é para usos especiais, e hoje, como percebíamos ter a adesão de bastante irmãos, fizemos essa solicitação e fomos prontamente atendidos. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, meus irmãos, e agradecer de início ao irmão Moacir da Costa, que uniu as pontas. Ele nos apresentou o irmão Maulerai, que hoje pode estar conosco aqui, fruto desta indicação do nosso querido irmão Moacir. Antes de mais nada, meus irmãos, eu gostaria de passar a palavra para o nosso eminente deputado do Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Faria, para que pudesse fazer as orações iniciais para os trabalhos dessa noite. Meu irmão Faria, tenha a bondade, por gentileza. Boa noite a todos, meus irmãos. É uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui hoje. O irmão Buba falou que essa sala é para reuniões especiais, e essa é uma reunião especial, meu irmão Buba. Tá? Com a presença de tantos irmãos assim, né, se torna uma reunião muito especial. Vamos rogar ao grande arquiteto do universo que ele ilumine a nossa reunião de hoje, que nos abençoe, que a gente possa ter uma reunião com bastante conhecimento para todos os irmãos. Eu pediria que, antes da gente iniciar a reunião, fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem aos irmãos que passaram por ante eterno e aqueles irmãos que estão enfermos. Façamos um minuto de silêncio, meus irmãos. Meus irmãos, ó como é bom e agradável é viver unido entre os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Araão, e desce para a gola de suas vestes. Como orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordenam sua bênção e a vida para sempre. Que assim seja. Assim seja. Devolvo a palavra ao nosso irmão Buba para dirigir os trabalhos dessa reunião de hoje. Muitíssimo obrigado, eminente deputado do Sereníssimo Grão-Mestre, meu querido irmão e amigo Faria. Bem, meus irmãos, sem mais delongas, passarei a palavra ao irmão Mauro para que faça a sua apresentação pessoal e, em seguida, como entender conveniente, possa passar a sua palestra. Irmão Mauro, tens a palavra, por favor. Muito obrigado, meu irmão Buba, meu venerável mestre. Aproveito para saudar todas as autoridades maçônicas aqui presentes. Por óbvio, não conseguiria nominá-las, por não conheço a todos. Agradecer o convite e dizer que é uma satisfação poder compartilhar informações, não conhecimento, né? Já visto que o conhecimento ele é individual, a informação, por outro lado, ela é coletiva,
e a gente não deve segurá-la, né? A gente precisa compartilhar. Antes mesmo de compartilhar minha tela, quero dizer para os irmãos que não sou matemático. Vou falar de geometria, mas não sou matemático, né? Minha área é totalmente diferente e até por isso faço questão, em todos os pontos que eu vou falar da geometria, durante os slides de apresentação, citar as fontes, para que os irmãos possam, de alguma maneira, aí conhecer a veracidade ou reconhecer a veracidade e até buscar e se aprofundar, né, e saber um pouco mais, se tiver curiosidade, sobre a geometria sagrada, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, tá, meus irmãos? Como já disse o irmão Buba, eu sou membro da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão, sou venerável mestre da Loja de Estudos e Pesquisas Maçônicas, irmã Delma de Jesus França Pinheiro, que, aliás, no próximo sábado, como fiz o convite aí para o irmão Buba, está lançando a nossa revista científica, chamada Ad Lucem, né? Pela primeira vez aqui na história da Grande Loja do Estado do Maranhão, nós vamos ter uma revista científica, e uma revista científica nascida, fruto de trabalhos e pesquisas de uma loja de estudos, né? Nós sabemos que a maioria delas, apesar de nascerem em sua essência, no seu objetivo principal de desenvolver pesquisas, como as 4 Coronati aí, inglesas que se disseminaram pelo mundo, a maioria delas só serve para penduricalhos, palestras e vaidades, e entregar títulos e, enfim, de alguma maneira, divulgar trabalhos pessoais de irmãos. Então, a gente fica muito feliz de conseguir desenvolver um trabalho dessa natureza, sabendo que até muitas instituições de ensino superior não conseguem aprovar revistas científicas, e a nossa foi aprovada, já tem um registro de ISSN, todos os artigos eles têm o seu número DOI, nós só não temos ainda os indexadores, porque todos eles, Cielo, Scopus, enfim, eles pedem no mínimo 3 edições, né, do periódico para poderem ser avaliados. Então, muito em breve, teremos até esses indexadores científicos. E isso é muito importante para a maçonaria brasileira, que mais revistas estejam surgindo, como muitas revistas aí, Ciência e Maçonaria, enfim, nosso irmão Quênio lá do No Esquadro também participa bastante, várias outras, tá? Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre a nossa revista, depois entre em contato comigo, eu posso compartilhar com os irmãos, mando para o irmão Buba aí depois do lançamento, ele compartilha com todos vocês. Sem mais delongas, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós já somos mais de 200 presentes na sala, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que todos possam ter um acompanhamento visual, pelo menos, daquilo que nós vamos conversar ao longo da noite. Eu espero conseguir ser breve, mas já adianto aos irmãos que é muito difícil. Todo professor gosta de falar muito, de explicar muito, mas como o assunto ele é muito vasto, muito extenso, e eu nem posso ter a pretensão de me considerar um especialista nisso, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para que os irmãos possam compreender a mensagem. Como um dos irmãos perguntou, quem quiser dar uma olhadinha no meu canal do YouTube, está ali também, né, o canal Mauro Lerai, C/Mauro Lerai lá no YouTube. Eu não sou um produtor de conteúdo, tá, meus irmãos? Nem tenho tempo para isso. Sou professor universitário da Universidade Federal, de uma outra instituição privada aqui no estado também, sou empresário, então não tenho tempo, mas uso lá o canal do YouTube para compartilhar com os irmãos as palestras maçônicas que tenho feito e até outras palestras profissionais. Então, quem tiver curiosidade, tem algumas lá, tá? Meus irmãos, como uma questão de trilha de aprendizagem, para ficar um pouco mais didático, nós vamos seguir um caminho ao longo da palestra, tá, meus irmãos? Nós vamos, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre geometria, nós vamos falar sobre os números, afinal de contas, eles vêm antes, né? Então, vai ser um breve histórico, né? Vai ser bem histórica essa palestra, vocês vão ver, um breve histórico dos números para a gente evoluir o pensamento até chegar aí no surgimento da geometria, de como isso aconteceu, né, há mais de 3.500 anos atrás, e depois a gente vai evoluir, depois de nivelar a informação sobre números e geometria, nós aí sim vamos entrar no cume, no ápice da palestra, que é falar da geometria sagrada. Como a geometria sagrada, meus irmãos, ela também envolve muitos paradigmas, muitos dogmas, muitas questões de foro muito íntimo, eu vou tratar da geometria sagrada eminentemente objetivamente, tá? Então eu vou falar de vários aspectos da geometria sagrada, observadas pela ciência comprovada, enfim, que a gente pode fazer várias reflexões depois disso. E a partir desse ápice, então, a gente vai fazer uma analogia com a maçonaria bem breve, né? Como disse antes da gravação,
não vai ter nenhum tipo de segredo maçônico nessa palestra, então eu vou fazer uma analogia aos números na maçonaria. Afinal de contas, a maçonaria ela pega emprestado vários ensinamentos, sobretudo da geometria pitagórica, para utilizar nos seus ensinos, né, alegóricos, simbólicos, para passar a mensagem que precisa para os seus membros, para os seus obreiros. Então, vou fazer uma pequena relação. Eu sei que nós estamos no grau de aprendiz, então também não vou avançar nos números para além do 3, né? E depois a gente vai fazer uma relação da geometria sagrada em si com a maçonaria, nos templos, né? Enfim, sobretudo dos templos franceses, né? Ou seja, do rito escocês antigo e aceito, do Hare, enfim, daqueles ritos que têm influência francesa, rito brasileiro. A gente sabe que tem alguns templos de ritos diferentes, do Schrader, do monitor de web, que é o York americano, ou mesmo do York, do Gob, né? Como é chamado aí, aquele que foi uma adaptação do Emulation Craft, né? Então eles são ritos mais saxões, eles têm outros tipos de pegada aí, uma formação do templo diferente, mas principalmente alguém ligou o microfone aí, opa, obrigado, meu irmão. Então, principalmente os ritos de origem francesa, a gente consegue fazer muitas analogias ao templo e à geometria sagrada. Então, essa vai ser a trilha de aprendizagem, por assim dizer, da palestra, e no final eu vou propor algumas reflexões, tá, meus irmãos? Vamos lá, vamos começar. Eu acredito que todos vocês estão ansiosos, tanto quanto eu, para que nós comecemos a falar sobre isso. Mas antes, porém, se o irmão quiser ter acesso não apenas ao vídeo, né, dessa palestra que vai estar lá no canal do YouTube, mas se o irmão tiver, por exemplo, aí no laptop, no computador, e quiser acompanhar e já ter acesso a esses slides, o irmão pode escanear esse QR Code aí, aponta o celular, né, e você já vai diretamente para os slides que você pode deixar guardadinho aí na página da web, para sempre que você quiser consultar, vai ser bacana. Então, para além da palestra gravada, você pode ter na palma da mão também aí os slides, né, que na verdade não é um slide, um PowerPoint, mas é uma apresentação em Prezi, e eu já deixei aberta exclusivamente para quem tem esse link lá na web. Se o irmão, porventura, estiver acessando do celular, e aí não tem como do próprio celular fazer o escaneamento, o irmão depois pode pedir aí para o irmão Buba, eu vou mandar o link para ele também, e aí ele pode compartilhar com todos, não se aflijam, todos podem ter acesso a esses slides, tá, meus irmãos? Pois vamos lá, finalmente. Como disse, vou começar falando dos números. Todos nós aqui os conhecemos. Imagina, a gente não vai ter uma aula de matemática elementar, não. É muito mais uma questão histórica para a gente entender como que evoluiu o pensamento da humanidade no que tange os números. Então, a gente vai falar um pouquinho como era lá na pré-história, depois nos primórdios dos números, né, os babilônicos, a escrita cuneiforme, como eles tratavam isso, por fim os romanos e até os números modernos, e que pouca gente sabe, acreditem, a nossa escrita moderna é uma escrita árabe, né, ou indo-árabe, enfim, indo-arábica, como ela é mais conhecida aí. Então, a gente vai verificar isso. Como fonte está lá, principalmente esses dois livros que estão ali no canto superior esquerdo, né? A Origem dos Números, do Assis, e uma abordagem histórica da Origem dos Números, do Jacob. Tá? Então, os irmãos, como disse, sempre eu vou colocar as fontes aí de onde eu estou tirando as informações que estou compartilhando com os irmãos. Bom, na pré-história, né, o homem ele precisou começar a contar exclusivamente a partir do momento que ele deixou de ser nômade, né? Quando ele deixou de ser caçador, coletor, para passar a ser cultivador, e a partir daí, obviamente, ele precisou desenvolver uma série de competências cognitivas que anteriormente ele não tinha. E uma delas era contar, né? Que ele não era obrigado a isso. Então, eu trouxe, segundo os arqueólogos e segundo a própria historiografia dos números, 3 exemplos de como os humanos, né, os seres humanos naquela época contavam. Afinal de contas, os números não existiam. Então, no primeiro exemplo, era a mais comum, segundo os arqueólogos e historiadores, era a contagem com pedra, né? Eles levavam uma sacolinha ou pedras na bolsa, quando levavam lá os seus animais para pastar, na mesma quantidade, por assim dizer, de pedras e animais. E depois, no final do dia, quando os animais voltavam do pasto, eles faziam uma comparação com a quantidade de pedras para ver se nenhum desses animais havia se perdido. Então, segundo os arqueólogos aí, historiadores, essa foi a primeira grande referência à contagem dos números, né, por conta da humanidade. No segundo exemplo, são as marcações, e marcações tão primitivas e primordiais que até mesmo os animais fazem, né? Eles marcam as árvores, os seus territórios, etc. Os seres humanos também faziam isso e passaram a fazer também para contar.
Então, eles faziam traços em galhos de árvores ou em troncos de árvores ou mesmo nos ossos de animais, e se esses traços, a quantidade desses traços correspondia à quantidade de objetos, enfim, que eles queriam lembrar que tinham para fazer uma comparação posterior. E o terceiro exemplo era quando era preciso contar muitas coisas, muitos objetos, e aí os seres humanos começaram a usar os dedos das mãos, né? Então, contagens maiores de 10, e aí nós temos várias referências arqueológicas a isso, e os historiadores acabam associando isso também a uma forma primitiva, né, de contagem dos números. Então, na pré-história era assim, mas depois de muito tempo evoluiu-se para o primeiro tipo de escrita e também para o primeiro tipo de numeração, por assim dizer, né, que veio lá da civilização babilônica e era chamada a escrita cuneiforme, porque eram compostas com cunhas, né? E era um sistema muito interessante, que era um sistema baseado em 12, um sistema de 60, né? Quem assistiu a minha palestra lá, o número dos deuses, que eu falo lá especificamente do número 12, sabem bem como a escrita cuneiforme, como a civilização babilônica, que foi a primeira a desenvolver a escrita e, sobretudo, os números também, vão influenciar todas as outras que vêm depois. Aí tem até uma imagem muito comum na web, você consegue achar aí, de uma escrita cuneiforme referente ao seu sistema numérico, tá? Depois dos babilônicos, a gente teve uma grande mudança só aí quando a civilização romana, ao invés de associar os números a símbolos, como fizeram os babilônicos, eles, na verdade, associaram os números a letras, né? E letras muito comuns hoje, os algarismos romanos são conhecidos até hoje e mesmo independente de ser no Oriente ou no Ocidente, eles são utilizados, sobretudo em algumas referências específicas literárias, como contar séculos, enfim, coisas desse sentido. Há uma tendência moderna, por assim dizer, de fazer a contagem dos séculos em algarismos romanos, né, sobretudo em textos científicos, né, mesmo naquelas civilizações ou naqueles países orientais, né, que têm uma cultura muito mais antiga, por exemplo, que é a cultura grega, né? E, por fim, os indo-arábicos, né? Que são... Por que eles são chamados assim? Porque eles eram algarismos arábicos, que depois foram traduzidos por hindus, muçulmanos, e só depois foram levados para a Europa. E é muito curioso até a história dos nossos números atuais, né? A própria palavra algorismo, né? Tem a ver com a pessoa que traduziu aqueles números arábicos para o hinduísmo, que levou isso para a Europa, né? Então, o nome dele em latim era Al-Khwarizmi, né? Mas é um nome até difícil de soletrar, mas está aí para vocês verem na tela. E essa pessoa é que deu o nome lá ao algarismo, que é como nós chamamos hoje os números, né? Então, ele, através do sul da Europa, lá para a Espanha, levou, na época do Papa Silvestre II, essa forma de escrita dos numerais, e a partir desse momento histórico isso se disseminou na Europa e depois para o resto do mundo. Esse quadro aí mostra, inclusive, a evolução dessa escrita hindu, né, que depois se fundiu aí com a árabe, com essa tradução feita pelo Al-Khwarizmi, aí, levado para a Europa, e, portanto, é assim que a gente usa os números hoje, mas muito influenciado pelos árabes e pelos hindus, né? E outra curiosidade, antes da gente avançar para falar de geometria, meus queridos irmãos, é que o zero ele é uma invenção relativamente recente, né, na matemática. Não se contava o zero, não se tinha muito interesse, por assim, pelo zero, né? Então, a historiografia fala que só no século VII, já depois de Cristo, né, os hindus aí acabaram relembrando lá da civilização babilônica e da sua numeração cuneiforme, né, e se questionaram sobre aquele vazio antes do número 1, e, a partir daí, utilizaram, né, passaram a batizar o zero, e o nome, a palavra do árabe, né, foi traduzida como Sifir, que depois para o latim virou Zéfirum, e a partir daí a gente tem todas as inflexões para zero, né, nas línguas saxãs, nas línguas latinas, enfim, é muito interessante isso, é algo relativamente novo. Imagina, a gente vai falar aqui de geometria já estudada e avançada há 1.500 anos antes de Pitágoras, por exemplo. E a gente vê que o zero é algo que era ignorado durante muito tempo na história e na própria matemática, na própria geografia, na própria geometria, na própria, enfim,
todas as ciências que trabalham com número, de alguma forma, eu digo geografia, porque a geografia é muito, muito antiga, sobretudo que se construía mapas, enfim, media-se as terras, o próprio nome geometria significa medir terras, então a geometria e a geografia elas estão intimamente ligadas, mas, segundo a história e segundo dados, pelo menos dessas referências, desses livros que eu trouxe para os irmãos, o zero ele é uma invenção, por assim dizer, relativamente recente na história da humanidade, só a partir do século VII, e depois ele foi disseminado e incluído, né, em toda a matemática e seus derivados, tá, meus irmãos? Falando da geometria, ainda agora para fazer um nivelamento um pouco diferente, segundo essas outras duas fontes aí, o Cânfora, a Biblioteca Desaparecida, né, Histórias da Biblioteca, e o Ives, que fala da introdução à história da matemática, desses dois livros, principalmente, apesar de outras fontes, eu trouxe algumas informações. Se vocês verem, meus irmãos, em alguns pontos da nossa apresentação, vão haver, assim, ó, entre parênteses, 3 pontinhos, né? Isso quer dizer que são trechos, que são citações diretas desses livros, apesar de não estar aqui cientificamente, o número da página, etc., mas é porque são trechos cortados, elas não são as citações diretas inteiras, até para não encher de texto aqui para os irmãos e a gente filtrar a única coisa que é importante ou aquilo que é mais relevante para a gente saber no momento. Inclusive, antes mesmo de falar da geometria primordial da grega e da moderna, aí tem várias, tem a geometria renascentista, enfim, nós poderíamos levar um mês inteiro só falando disso. Como esse não é o objetivo, eu vou nivelar só a partir desses 3 pontos, mas eu trouxe uma frase aí também muito interessante que tem no livro do Ives, né, que ele fala que a geometria clássica foi focada nas construções com régua e compasso. Olha só que analogia bacana para a maçonaria, né? A geometria foi revolucionada por Euclides, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas ela é muito mais antiga, né? E é isso que a gente vai começar a ver com a geometria primordial, né? E como nada vai acabar fugindo aí dos babilônicos, né? A primeira grande civilização a se organizar em termos de números, de linguagem, de escrita, etc., e os hindus, nós não vamos ser diferentes aqui com relação à geometria, né? Os hindus, principalmente, aí no que eles chamam lá de período védico, né? Eles produziram muitas coisas, muitas mesmo, né? Principalmente aí os Subha Sutras, né? Que eram vários textos. Eles foram escritos ao longo do tempo, não foi por uma única pessoa, mas foram compilados depois, e eles contêm dados geométricos, olha só que interessante, e tentativas de resoluções de problemas geométricos, né? Resolução da quadratura do círculo, por exemplo, que é algo que a gente vai ver mais lá na frente, sobretudo fazendo uma analogia da quadratura do círculo dentro dos templos maçônicos lá do rito escocês antigo e aceito. Então, olha, isso daí foi escrito, meus irmãos, 1 século e meio, pelo menos, antes de Cristo. Então, há muito, muito, muito tempo, as civilizações antigas já trabalharam questões geométricas, né? E o outro ponto, por outro lado, os egípcios e babilônios, e eles quase que se confundem com relação a isso, porque foram praticamente civilizações consecutivas, né, e que muito aprenderam a que veio depois com a que veio anterior, né? Nós temos aí o papiro de Hind, né, que foi escrito por Hamed. Esse papiro de Hind, ele é muito, muito curioso, porque nesse papiro tem informações que dão a entender ou trazem evidências de que os egípcios antigos e os babilônios antigos, eles conheciam lá o Teorema de Pitágoras 1.500 anos antes de Pitágoras. Aliás, todos os historiadores, como é que eu posso dizer, mais sérios e focados nos fatos e evidências, eles são convergentes em declarar que Pitágoras não inventou o Teorema de Pitágoras, né? Ele, na verdade, foi o que deu alguma aplicação prática, né? E acabou divulgando, popularizando esse teorema, e por isso até esse teorema se popularizou com o nome dele, mas não foi algo que ele inventou, né? Bem como, por exemplo, a questão da descoberta e da aplicação do volume do tronco de uma pirâmide de base quadrada. Isso daí só muito, muito, muito tempo depois outras civilizações conseguiram dominar do ponto de vista geométrico, né? E os egípcios e babilônios já faziam isso há pelo menos 3 milênios, né? Isso é muito interessante, porque isso vai servir de base para a geometria clássica, que normalmente é só aqueles que são lembrados, né? Daquelas figuras gregas, etc., que deram aquele avanço, aquele salto, né, nos estudos e na disseminação da geometria, mas é muito importante nivelar
com os irmãos que isso é muito anterior, sobretudo porque a gente vai falar de geometria sagrada, e a geometria sagrada ela vai se remeter a coisas muito anteriores aos gregos, então eu não poderia passar batido nisso, nesse nivelamento histórico, por assim dizer, sobre a geometria, tá, meus irmãos? Com relação à geometria grega em si, nós temos dois momentos, segundo a historiografia, né? Nós temos a geometria grega clássica, né? Aquela lá que é de Tales, de Pitágoras, que os historiadores dizem que, inclusive, Pitágoras foi aluno de Tales de Mileto, né? É possível, apesar da gente não ter uma comprovação, assim, uma evidência irrefutável, é possível que seja, até por conta do período em que eles compartilharam juntos em termos de vida, né? E eles, obviamente, tiveram aí uma contribuição imensurável, né? Sobretudo porque esses matemáticos, filósofos matemáticos, porque nem eram só matemáticos, né? Eles criaram aí ou desenvolveram o que se chama de método axiomático, né? Que de fato anteriormente não se tinha. A gente não tinha na geometria primordial, por exemplo, na geometria antiga da Babilônia, do Egito, né? Enfim, e depois disso ainda tem Platão, lá na clássica, e aí Platão vem algum tempo depois, mas foi uma das grandes figuras também a se dedicar à questão lá da trissecção do ângulo, né, do quadrado dentro do círculo, duplicação do cubo, né? Platão tem lá os sólidos de Platão, e a gente vai falar muito deles também, porque ele leva algumas características da geometria sagrada na sua essência. Então, Platão também foi um grande difusor da geometria, sobretudo nesse momento da Grécia clássica. Mas eles nem são considerados os principais, as principais figuras da geometria, né, da geometria grega. Eles estavam realmente na Grécia helênica, já foi um tempo depois, né, mais próximo aí de Cristo. A gente tem Euclides e Arquimedes. Arquimedes, por exemplo, foi um matemático fantástico. Eu não sei se tem algum médico, nós temos mais de 220 irmãos aqui, mas, por exemplo, lá o parafuso de Arquimedes é usado até hoje, até em cirurgias cardíacas, né? Como é que pode? Uma coisa que foi inventada lá 200 anos antes de Cristo, para você ver como essas figuras, né, da humanidade, eles estavam muito, muito, muito à frente do seu tempo, e Arquimedes e Euclides, eles, de fato, produziram bastante. O Euclides, inclusive, né, ele gerou até uma escola de geometria chamada geometria euclidiana, né, por conta de um compêndio lá chamado Os Elementos, né? Na verdade, eram os elementos da geometria, com 13 livros, e se difundiu durante muito tempo que Euclides tinha escrito os 13, mas depois historiadores já compilaram evidências que provam que, na verdade, ele só escreveu 8 desses 13, né? Mas ele acaba levando a fama aí de ter escrito todos os 13, e, enfim, os elementos, né, influenciaram toda a humanidade. Fala lá que, por exemplo, que a gente pode traçar uma reta ligada a 2 pontos distintos de qualquer lugar, enfim, fala de segmento de reta, do círculo no centro de qualquer raio, enfim, muitas coisas que não se havia pensado e produzido antes do ponto de vista da geometria. Euclides deixou um legado, né? E Arquimedes, depois dele, de fato, foi o que se destacou mais. Arquimedes, por exemplo, ele teve seus estudos desenvolvidos na era moderna por Isaac Newton, né? Carl Friedrich Gauss, enfim, vários pensadores aí, Felix Klein, né, da modernidade, matemáticos reconhecidos, né, utilizaram-se ou basearam seus estudos em Arquimedes, né, nos estudos de Arquimedes. Então, lá na Grécia, também a gente teve um grande expoente naquele momento histórico para a geometria. E na geometria moderna, como eu disse para vocês, tem muita, 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 muita coisa mesmo, meus irmãos. Principalmente se a gente for considerar a geometria moderna já desde a geometria renascentista, né? E a gente poderia falar, sobretudo lá na geometria sagrada do homem vitruviano, uma série de coisas que tem a ver com a geometria renascentista, mas eu vou pular um pouco além para falar de 2 momentos da geometria moderna que foram divisores de águas para o que já existia antes, né? Que foi a corrente, por assim dizer, né, da geometria analítica, e essa geometria analítica ela vem surgir aí com René Descartes e Pierre de Fermat, né? E a geometria projetiva, que ela já vem quase que simultaneamente, né, do René Descartes com Girard Desargues,
mas só muito tempo depois ela teve algum outro tipo de projeção, já lá no século XVIII para XIX, com Jean-Victor Poncelet, né? E esses tipos de geometria diferentes, eles acabam moldando alguns aspectos da própria física moderna, enfim. Então, eu achei por bem não falar muito de outros tipos de geometria, e eu trouxe aqui o Jean-Victor Poncelet, porque ele também é uma das figuras muito, muito, muito importantes para a gente falar aí da geometria sagrada, né? E será que é sagrada mesmo? E é sagrada para quem? Enfim, são coisas que a gente vai discutir ao longo da nossa noite de hoje. Meus irmãos, então era isso. A gente já teve um nivelamento aí sobre os números, sobre a geometria, para saber que não é algo novo, para saber que é algo muito mais denso e complexo do que estudamos na escola, né? Talvez tenha até algum irmão aí matemático que pode falar muito mais e melhor disso do que eu, mas agora a gente precisava desse nivelamento para poder entrar, e aí sim, no assunto principal do nosso bate-papo de hoje, que é a geometria sagrada, né? Que diz respeito, né, a uma série de inferências a estudos geométricos, a fórmulas geométricas, a resultados, a formas que estão presentes em toda a natureza, né, em toda a criação, por assim dizer. Então, a geometria sagrada ela é estudada em várias religiões diferentes, concebida em vários aspectos da religiosidade, inclusive em religiões que fôssemos analisar em outros pontos, seriam totalmente contrárias ou divergentes, mas em algum momento elas acabam pacificando-se quando se trata de algumas questões da geometria sagrada. E da geometria sagrada, aí eu consultei pelo menos umas 15 obras diferentes, mas coloquei aí as 5 principais, as 4 principais, principalmente a do Winter, aí, né, que é Simetria, Sagrada Geometria, né, e Emoções Coerentes. É um livro assim fantástico sobre a geometria sagrada, mas tem muitos. Depois, se alguns irmãos quiserem, eu posso até compartilhar com os irmãos, tá? E como eu disse, vou tentar ser bem objetivo, manos, com relação à geometria sagrada, tá? Então, a nossa conversa, ao invés de fazer aqui inferências aos seus conceitos, a tentar convencê-los de que há algo mais para além do que nós vemos nas coisas, eu preferi objetivamente apresentar para vocês a geometria sagrada a partir de 8 pontos bem objetivos. Nós vamos falar da proporção áurea, que os cientistas descobriram e assim chamam, né? Do π, do φ, enfim. Nós vamos falar da influência dessa proporção áurea na arquitetura ao longo da história, não só na moderna, mas desde muito tempo. Depois nós vamos falar de algo pouquíssimo estudado, chamado código metacrônico, que tem a ver com a letra φ, né, e com o algarismo, aí, os estudos do φ. Nós vamos falar também das vibrações, que a ciência física quântica já provou, né? Imagina só, Hermes de Trismegisto escreveu isso há mais de 7.000 anos atrás, ou alguém compilou algo que ele disse, e a física quântica prova nesse século, né, que tudo está em movimento, tudo vibra. Só agora, já no século XXI, que a física quântica, a nível quântico, conseguiu observar isso em laboratório. Então, se o universo é vibracional, a gente vai ver também a influência da geometria sagrada nas vibrações. Depois, no próprio corpo humano, e no corpo humano a gente poderia dissertar durante horas e horas e horas, então vou falar de alguns pontos apenas. No próprio DNA, né, algumas referências que os cientistas já conseguem identificar da geometria com a dupla hélice do DNA, etc. E a partir daí do micro nós vamos para o macro e nós vamos ver a geometria sagrada imperando ou sendo observável no sistema solar e até no universo como um todo, tá, meus irmãos? Então vai ser esses 8 pontos que nós vamos falar da geometria sagrada para deixar aí um gostinho de quero mais na boca dos irmãos, prometo, sem tentar convencê-los, né, de que a geometria sagrada existe ou que deve ser sagrada ou que a gente deve, de alguma forma, fazer uma correlação disso com aquilo que nós acreditamos, com a nossa fé, haja vista que nós temos aqui irmãos das mais variadas fés, né, e a gente tem que respeitar cada uma delas. Ok? Antes, porém, eu trago citação, 2 aqui, na verdade é uma só, que eu dividi em 2 para pontos mais relevantes, né? Tudo no universo apresenta uma estrutura geométrica e matemática. Sabemos-lo desde um passado distante das antigas civilizações. E aí tem um outro trechinho dentro do mesmo parágrafo que diz assim: tudo pode ser explicado em termos matemáticos e geométricos, sejam pessoas, árvores,
animais, planetas, sistemas solares, estrelas e até galáxias. Isso é muito profundo e poderia ser até ridículo falado saindo da boca de alguém que não faça a menor ideia do que esteja fazendo ou especulando, mas quando é um cientista que diz isso e quando você tem provas científicas ou evidências científicas, né, que mesmo que aquela pessoa não entenda como uma prova, mas uma evidência, a gente tem que começar a parar para pensar pelo menos e dar a dúvida, né? E como bons investigadores da verdade, que acredito que todos nós somos aqui presentes nessa sala, cabe pelo menos a dúvida e que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, a proporção áurea, né, conhecida como espiral de ouro, que tem a ver com pi, mas também com fi. Enfim, em um desses livros lá, e aí tem um APUD, né, para quem não é da área científica, um APUD é um termo latim para dizer que é uma citação de citação, que é alguém citando o outro, né? Então, aqui a gente, na verdade, é de um outro autor que estava citando lá o Fernando Corbalan, que diz lá, que fala da proporção áurea, ela foi há muito tempo, né, estudada por muitos cientistas da humanidade, filósofos, matemáticos, etc., mas que alguns desses números específicos que compõem a proporção áurea, eles acabam sendo mais estudados com o outro, e a geometria sagrada ele vai ser todo baseado nesses números, meus irmãos, principalmente nesses que têm os seus símbolozinhos em preto aí, né, os números pi e o número fi. O número E, também chamado Euler, né, ele também está relacionado em muitos desenvolvimentos conceituais da geometria sagrada, mas principalmente o pi e o fi, eles vão estar relacionados em quase tudo, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Aqui já tem, por exemplo, uma elipse, a gente vai ver como isso se relaciona daqui a pouquinho até com os templos maçônicos, né? Então, é muito interessante a gente entender que essa proporção áurea, essa proporção de ouro, é que vai basear todos os estudos sobre a geometria sagrada. Se a gente for ver na arquitetura como algo concreto, né, que possa ser medido, mensurado, avaliado, observado ao longo da história da humanidade, a arquitetura talvez seja mais comumente, a coisa mais comumente produzida pelo homem, que a gente possa ver a influência desses números, não só porque a arquitetura, né, vai precisar, obviamente, da geometria e de vários outros cálculos matemáticos para se basear, mas não necessariamente nessas proporções, né? E aí no livro do Doxy, lá, intitulado O Poder, né, dos Limites Proporcionais e Harmônicos na Natureza e tal, na arquitetura, etc., ele mostra vários exemplos sobre como esse tipo de geometria sagrada ele já era utilizado nas construções dos templos, das pirâmides, né? Coisa muito antiga mesmo, né? Interessante para quem gosta de assistir aí o canal History Channel ou History 2, nós vamos ter vários tipos de programas científicos lá explicando como inexplicavelmente os egípcios e populações e civilizações anteriores ou contemporâneas tinham conhecimentos avançadíssimos em geometria para poder construir aquelas estruturas megalíticas, né, muito grandes, né, seus templos, etc. Então, essa citação eu achei muito bacana e eu trouxe uma das figuras do livro, né, como ele fala como é possível observar, se calcular várias das estruturas baseadas lá na letra Fi e na letra Pi, dentro desses templos antigos, dentro dessas construções e arquiteturas antigas, tá? Então, isso é bem bacana, e se a gente for ver, mesmo nas mais modernas catedrais góticas, enfim, dos nossos predecessores, né, os pedreiros, antes da maçonaria especulativa, também utilizavam isso. A gente pode deixar isso para um outro bate-papo, para entender como as guildas ensinavam isso também, como isso influenciava o seu processo construtivo, né? O código metacrônico, meus irmãos, ele é todo baseado na letra Fi, tá? Inclusive, ele é chamado de estudo da ciência morta, né? Essa letra, ou esse número Fi, é uma letra ou número, enfim, depende de quem o chama, mesmo que o Pi e o E tenha sido muito estudado, né, ao longo da história por várias mentes brilhantes, mas, de fato, a letra Fi ou número Fi é o que vai representar mais fortemente todos os aspectos da geometria sagrada. Ele foi chamado, inclusive, de número de ouro, proporção transcendental, número divino, enfim, teve várias
apelidos ao longo da história, e a gente pode observar ele, meus irmãos, em várias coisas. Por exemplo, lá desde os estudos platônicos, né? Desde quando o Platônico estudou lá os seus sólidos, né? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro, e a gente vai ver, inclusive, mais para frente, lá o dodecaedro com uma teoria recente, já do século XXI, com relação ao formato do universo e etc. Todos eles, né, têm a proporção, ou dentro das suas estruturas, o número φ, né? E vários outros aspectos, se a gente for ver Cabala, Árvore da Vida, as Sefirôs, enfim, né, os triângulos, vários outros tipos de figuras geométricas, né? E de vários outros tipos de religiões, o pentagrama, hexagrama, a cruz solar, que já é do cristianismo, todos eles podem ser calculados, explicados ou representados com a letra φ, e por isso até ela foi chamada aí de número sagrado, né, ao longo da história. Isso é muito, muito bacana. Depois, do ponto de vista vibracional, né, como eu já falei anteriormente, não vou repetir, das descobertas da física quântica sobre o universo em vibração, né, mesmo essa parede atrás de mim, que está aparentemente estática, ela não está, ela está vibrando, todas as suas partículas estão em movimento o tempo todo, né? Então, tudo vibra no universo, aquilo que as antigas ordens místicas já diziam foi provado, né? Mas o que é interessante é que essa geometria baseada lá no sólido de Platão, né, no dodecaedro, né, ele também é estudado dentro da geometria sagrada como uma forma que tem uma vibração específica, né? O Inter, inclusive, eu peguei como referência 3 dos vários livros do Inter, né? Ele fala que esse tipo de vibração, e ele dá tipo até um mantra lá, eu não vou entrar nesse mérito aqui, como eu disse, eu não quero convencê-los de nada, é só informativo, né? Ele tem até um mantra que ele chama de fórmula perfeita de compressão ou implosão, por assim dizer, né, dessas ondas, né, e como elas podem interferir no perfil vibracional dos indivíduos, das coisas e até do planeta, e etc. Né? É muito interessante, tem estudos já comprovados de como a vibração da Terra, né, enfim, que flui aí a partir do seu eixo rotacional, uma série de coisas nesse sentido, elas vão influenciar também em vários aspectos de nós, de todos os seres vivos, de tudo aquilo que está dentro desse modelo dodecaédrico. Aliás, tem uma teoria menos estudada, por assim dizer, que diz que a Terra não é nem redonda, né? Que a Terra é um dodecaedro, mas que a refração da luz, como ela é vista no espaço, tem um formato mais redondo e etc. e tal. É outra coisa aí para atiçar a curiosidade dos irmãos, se eles assim quiserem, né, estudar algo a respeito. E aí tem várias referências, né, desses livros, aí são várias figuras, na verdade, que eu compilei, para não ficar passando de uma a uma, né, sobre como esses perfis vibracionais eles são estudados, né, como influenciadores, inclusive, da gravidade da Terra, do eixo magnético, uma série de coisas, e não à toa, se você for ver os antigos, né, e os antigos sempre muito sábios, na hora de meditar, eles proferiam mantras, né? Seja aquele mantra da sílaba fundamental, lá, o Om, né? Ou vários outros, porque aquele mantra ele gera uma vibração por todo o corpo, e essa vibração, por certo, pode alterar a consciência ou promover mudanças até nas nossas células, tá, meus irmãos? Tem estudos científicos também deste século já, do século XXI, que demonstram a influência da vibração em células, em partículas de água, em uma série de coisas. Então, dependendo do estímulo vibracional que essas células sofrem, elas mudam a sua forma, inclusive, sua direção, e uma série de coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vibra, né, meus irmãos? Com o que a gente ouve, com o que a gente fala. Isso aí já deixa de ser um discurso de coach e passa a ser ciência. A gente tem que prestar atenção mais para isso, porque a nossa ciência está evoluindo e provando coisas que outrora não passava apenas de misticismo, né, como muitos chamavam. Tá? Então, a questão vibracional e a geometria sagrada, ou seja, todos os seus ângulos, todo o cálculo do φ, por exemplo, ele pode ser representado em todas essas coisas aí que estão apostadas para vocês na imagem. Tá? Se a gente for ver o corpo humano, então, meus irmãos, tem muita, muita coisa, mas eu também vou me dedicar só naquilo que a ciência já provou, tá, meus irmãos? Como eu disse, 3 coisas: proporções e funcionamentos orgânicos, lá do próprio livro do Doxy,
do campo eletromagnético do coração, meus irmãos, isso pego em máquinas modernas aí de exames médicos, né? Devem ter alguns médicos aqui na sala agora, podem falar sobre isso, e da mecanobiologia, integridade tensional das células. Também nós vamos ter evidências das formas geométricas ou do cálculo do φ podendo ser analogicamente associado a essas situações, né? Sobretudo quando a gente está falando das células, né? E aqui, para ficar mais evidente, vou dar até um zoom para os irmãos, sobre como elas podem se associar a dodecaedros, e como a gente pode fazer o cálculo do φ e demonstrar perfeitamente, fazer uma analogia a uma célula humana. Então, isso é muito, 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 no mínimo, curioso, não é, meus irmãos? O nosso perfil magnético, uma série de coisas, nós temos vários tipos de exames, né, que a gente já consegue fotografar até a energia que sai do nosso corpo, né, as ondas, uma série de coisas que... Tudo isso, meu irmão, é associado à geometria sagrada, porque inexplicavelmente, quando a gente vai aplicar o φ, nós conseguimos associá-los a todas essas coisas lá no nosso corpo humano. Se a gente for mais profundamente no corpo humano, no DNA, então, aí é que a coisa fica mais e mais curiosa, tá? Então, a ciência moderna, por exemplo, admite, converge, independente dos autores, e aí eu trouxe até 3 diferentes, para não dizer que eu estou falando só de um, já que eu não sou um cientista, né? Não é a minha área aí, eu não sou um cientista de DNA, e eles reconhecem, né, que nós só reconhecemos a função de 2% do nosso DNA. 98% ainda desconhecido, é só, de alguma forma, especulado sobre para que serve, enfim, eles têm até livros que chamam de junk DNA, o DNA lixo, né, o DNA, enfim, que não influi nem contribui com nada, né? Pois bem, mas independente da gente conhecer o porquê, né, dessas estruturas de DNA, também quando se faz uma comparação do DNA, né, com os elementos da geometria, sobretudo da geometria sagrada, aquela que é associada ao π, ao φ, nós temos similitudes assim espetaculares, né? Então, eles associam até a estrutura de dupla hélice do DNA com a flor da vida, ou a árvore da vida, flor da morte, árvore da morte, depende da cultura como chamam, né? Mas como eles conseguem fazer a espiral do φ exatamente nas equivalências dos filamentos aí do DNA, né, dos 46 cromossomos, é algo assim que, se a pessoa for suscetível e começa a estudar essas coisas, vai ficar maluca, porque não pode ser coincidência. Eu até brinco dizendo que não há coincidências no universo. A gente é que não compreende ainda por que as coisas acontecem, né? Então, a geometria sagrada representada no DNA humano, ou pelo menos naquilo que a gente conhece do DNA humano, é algo fantástico, porque isso é observável, né? Isso a gente consegue provar, mensurar, comparar, apresentar, e a gente sai daquele campo das especulações ou do misticismo e etc. do passado. No sistema solar, então, a gente pode associar em vários aspectos, né? E eu trouxe 2 apenas, né? No campo magnético do Sol, e com relação a como esse campo magnético influencia os planetas, e na própria arquitetura do sistema solar, né? Na relação entre esses planetas entre si. E é interessante quando a gente vai pesquisar os estudos desse campo magnético ou da espiral giratória dos planetas. Se a gente não for aplicar o φ e o π, vai parecer até que é uma anomalia, porque não deveria estar acontecendo daquele jeito, né? E principalmente esse autor aí, o Flander, né? Eu peguei 3 obras dele diferentes. Esse daí nem está citado naqueles outros, é um específico, e ele fala em todas elas, inclusive num artigo publicado aí no International Journal of Astrobiology, em 2007, em que ele prova isso, ele faz essas referências, né, de como o campo magnético do Sol com relação aos planetas, né, aquelas tempestades solares, as explosões solares, de como elas influenciam os planetas e como elas chegam a essas tempestades cósmicas, né? Não fosse a nossa atmosfera, essa proteção que nós temos natural na Terra, a gente seria muito abalado. E ele consegue explicar todas essas referências com o φ, né, ou com a geometria sagrada, e para tudo, né, no nosso sistema solar, por assim dizer, ele consegue fazer uma analogia ou uma comparação com a geometria sagrada. Isso é muito, muito, muito interessante. Se a gente for num nível ainda superior, que é no nível do universo, nós vamos achar, então, muito mais coincidências, ou no universo
observável, né? Já que a ciência diz que a maior parte do universo a gente não vê, que é matéria escura, né? Então, não se sabe, não se conhece, a gente só consegue ver e ainda vê muito no passado, porque a gente vê, na verdade, a luz, né, que emana desses corpos, enfim, mesmo com a tecnologia muito avançada, a astrofísica, e ela ainda está muito aquém do que deveria, e os próprios cientistas sabem disso, né, dada a nossa tecnologia mais limitada. Mas, com relação à geometria sagrada, tem a topologia do universo, e é por isso que eu citei lá o Jean-Pierre Luminet lá atrás, né? Porque desde muito tempo atrás ele já fala do dodecaedro, né? E do sólido platônico como algo muito, muito observável e repetido no universo visível, né, nas galáxias, na estrutura dos planetas, das estrelas. Isso é muito interessante. E com relação ao campo eletromagnético, isso faz a mesma correlação do nosso Sol, da nossa estrela com nossos planetas, né, mas isso acaba se replicando para toda a Via Láctea e até para outras galáxias observáveis também, né? É muito interessante como até nos buracos negros, né, já se tem estudos científicos provando a relação da força desses buracos negros, né, da sua massa, enfim, com como eles influenciam aqueles objetos, né, aqueles astros, enfim, tudo que está ao seu redor. A geometria sagrada, lá o que chama de geometria toroidal, isso é muito interessante. E tem também algumas imagens, algumas figuras, né, de algumas outras galáxias e algumas estrelas dentro dessas galáxias, algumas constelações, né, porque se a gente for pensar, nós temos, cada galáxia aí tem bilhões de estrelas, né? Não, a gente vive, imagina, numa estrelinha pequena, na Via Láctea nós somos só um de bilhões de outros sistemas solares, e a Via Láctea é só uma de bilhões de outras galáxias dentro do universo, né? E essa teoria de que, a teoria mais comum, até, meus irmãos, do universo é que ele seja um cone, né? Um formato de um cone, e que ele esteja se expandindo eternamente desde o Big Bang. No entanto, já tem teorias modernas, como eu disse para vocês, baseadas naquelas que eu citei anteriormente, inclusive deste autor, né, que o Jean-Pierre Luminet, que eu citei desde lá da geometria projetiva, que falam, né, ou que tentam provar que o universo, na verdade, tem um formato do dodecaedro, né, do sólido platônico. E isso é muito, muito interessante, tem muita coisa legal para a gente estudar aí da geometria sagrada, né? E isso eu precisava trazer isso para vocês. Vejam, manos, eu não falei aqui de nenhum tipo de misticismo, não fiz nenhum tipo de inflexão a como a gente tem que se curvar, imagina, e venerar a geometria, porque ali é o centro de tudo, Deus é a geometria, não. Mas eu, no mínimo, vou colocar uma pulguinha atrás da orelha dos irmãos, né? Porque cientificamente, observavelmente, nós temos muitos indícios de que muitas coisas ao nosso redor, quer nós percebamos ou não, estão associadas à geometria e, sobretudo, a aqueles estudos da chamada geometria sagrada, principalmente o Pi e o Φ, tá, meus irmãos? Se a gente for fazer uma analogia disso com as lojas maçônicas, né, com a maçonaria, de maneira geral, é muito difícil, porque a própria maçonaria ela não é una, né, meus irmãos? A gente não importa se a gente teve que ter uma pegada histórica da maçonaria, ou se a gente falar da maçonaria hoje, é até um assinte a gente falar da maçonaria como uma única coisa, porque a maçonaria é pluri, né? São várias obediências, potências, jurisdições, com várias normas e regras diferentes, nem mesmo os landmarks, né, tão chamados os landmarks, são imutáveis. Bom, não são, irmão. Tem vários landmarks diferentes. Nós, aqui, a maçonaria latina, é que, por influência da França, usamos, por exemplo, do Albert Marquis lá, né? Mas outras grandes lojas e jurisdições têm landmarks de outros autores. Tem potências lá que tem só 3 landmarks, outras têm 1, outras têm 10, outras têm 5. Então, nem os landmarks que eram para ser imutáveis não são, nem são consenso entre os estudiosos maçônicos, né, que dirá as outras coisas. Então, eu prefiro não associar a geometria sagrada à maçonaria de maneira geral, né? Aqui nós temos gente de várias jurisdições, de vários ritos diferentes, né? Enfim, que praticam a maçonaria de várias formas, e isso é muito interessante, porque é só a prática que é diferente, né? Mas o objetivo é um só, a evolução moral, sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores cidadãos, e isso eu tenho certeza que todos nós fazemos, onde quer, ou pelo menos buscamos, onde quer que estejamos praticando a maçonaria. Mas vamos lá, fazer essa relação aí, entre todas essas coisas observáveis, né, da geometria sagrada,
com a maçonaria, com os templos maçônicos. Será que a gente consegue observar alguma coisa dentro das nossas oficinas ou não? Pelo menos do templo físico, né? Haja visto que, para a maçonaria, o templo somos nós, né? O templo espiritual, moral, esse que a gente constrói todos os dias, né? Nós não somos mais pedreiros operativos, nós somos especulativos. Pois vamos lá. Com relação aos números, como eu disse antes, e aqui não se trata de nenhum segredo maçônico, vai ser uma palestra, inclusive, pública, eu vou falar do 1, 2 e 3, e a maçonaria como um recorte social, e ao longo do tempo, né, acabou se apropriando de muitas lições filosóficas, matemáticas, né, sobretudo das artes e ciências liberais, para fazer analogias e dar os seus ensinamentos morais aos irmãos. Obviamente que também tratou de trabalhar os números, principalmente no simbolismo, né? Principalmente aí naqueles 3 primeiros graus, e como aqui a gente está no grau 1, dependendo da jurisdição, né, só vai até o 3, então, apesar de, na minha jurisdição, mesmo aqui no grau de aprendiz, vai até o número 4, os estudos no rito escocês, por exemplo, no rito de York nem se vê número, no Schrader, então, que eu sou past master de uma loja, por curiosidade aos irmãos, já fui venerável, tanto da minha loja mãe do rito escocês, como venerável da primeira loja do rito Schrader, aqui no estado, né, antes de ser venerável agora da loja de estudos e pesquisas. Então, eu conheço bem e pratico os graus superiores do rito York também, do York americano, então eu conheço bem as instruções de todas elas, né? Pelo menos desses 3 ritos que a gente tem aqui. E só no escocês é que se trabalha números nessas instruções dos aprendizes. E apesar de aqui até o número 4, como também num estudo, numa pesquisa geral, muitas outras jurisdições trabalham só até o 3, então eu nem vou falar do 4, porque, por respeito aos irmãos e não saber qual irmão de qual jurisdição vai estar assistindo essa palestra, tanto hoje de maneira síncrona ao vivo, como depois assíncrona lá no canal do YouTube. Então vamos lá. O número 1, a maçonaria se apropria, obviamente, daqueles ensinamentos muito antigos, muito antigos mesmo, né, babilônicos até poderia dizer, mas principalmente depois das inflexões gregas, né? O número 1 é normalmente associado, como era para os filósofos gregos, né, como o absoluto, a unidade absoluta, o princípio criador, né, aquela unidade, mas que é aquela unidade que nem pode ser reconhecida sem o 2, né, ou sem o 0, sem fazer uma analogia a ele, né, o fatos, o movimento, né, como está lá em Gênesis, né, esse primeiro movimento da criação para o número 1, e o número 1 enquanto ensinamento, que não tem a ver necessariamente com a geometria, mas como a gente falou dos números, eu vou passar aqui rapidamente pelo 1, 2 e 3. Então, essa é a analogia que normalmente a gente faz nas lojas maçônicas, principalmente lá do rito escocês, né? Enfim, ou qualquer outro ensino martinista, Rosa Cruz, qualquer outro tipo de escola, por assim dizer, iniciática, que trabalha esses números, né? Já o número 2, também por influência grega e pitagórica, é um número muito interessante, porém ele é associado, obviamente, ao contraditório, né? À dualidade. Algumas jurisdições, obediências em seus rituais, eles tendem a chamar esse número de número terrível ou número fatídico, muito mais como um aviso, né, aos novos maçons que estão chegando, aos aprendizes, do que propriamente dito, que de fato é, né? Esse número, na verdade, ele vai ser muito importante até para o número 1, porque eu não tenho como falar da unidade, né, ou contemplar o poder da unidade sem fazer a comparação com a dualidade, né? Então, isso é muito interessante da gente também pensar. E o número 3 é chamado de número perfeito por várias ordens, a maçonaria não inventou isso, e nem algo maçônico, nem um segredo maçônico, né? Porque ela é unidade convergida. Isso também vem lá da Grécia Antiga, e bem antes até dos ensinos pitagóricos, né? Porque o 2, que apesar de validar o 1, a unidade, por ele ser dual, né, por ele representar os antíteses, os contrapontos, ele acaba no triângulo, por assim dizer, uma forma geométrica no 3, né, reconvergindo para a unidade. E nas lojas maçônicas nós temos muitas analogias nos ensinamentos morais, né, com vários ternários conhecidos. Isso depende muito da jurisdição, né? Haja visto que os rituais, mesmo que fosse todo mundo de um rito só, ainda assim seria tudo diferente, porque os rituais são deliberações da jurisdição, né? Da potência, da obediência, então não vai haver ali uma igualdade, né, absoluta em tudo. Então, mas de todos esses ternários conhecidos, talvez as principais lições que os maçons não só aprendem, mas tentam ensinar para o mundo, para a sociedade,
é a necessidade desse ternário aqui funcionar bem para o indivíduo, né? Amor ou sabedoria, depende muito do rito, da jurisdição, vontade e inteligência, porque lá a gente relembra que não adianta eu ser amoroso, ser bom, se não tiver uma vontade criadora, realizadora, ou se eu não tiver inteligência, né, para utilizar isso de maneira adequada. Não adianta eu ser inteligente, mas não ser amoroso, não ter sabedoria, porque eu vou acabar usando isso para o mal, né, mesmo que tenha vontade. E por aí vai, não adianta só ter vontade se não tiver inteligência. Enfim, mesmo que tenhamos dois desses, nós não seríamos adequadamente justos, né? Porque não conseguiríamos chegar ali naquela moral maçônica. Aliás, a moral maçônica é tema para outra palestra, né, meus irmãos? Porque a própria moral ela é relativa, então às vezes a gente vê tantos debates sobre moral maçônica e os irmãos esquecem que há maçonaria no mundo todo. E o que é moral aqui no Brasil pode ser amoral lá no Oriente Médio. O que é amoral ou imoral lá pode ser moral aqui, vice-versa. A gente acha um absurdo o cara ter 3 esposas, 4, no Brasil é até crime, né? Lá é normal, mas aqui a gente acha comum uma mulher rebolar de fio dental, né, botar um vídeo no Instagram e tal, isso é muito comum, até crianças, quando lá isso é ser gravíssimo, né? Então, se nem a moral, ela não é uma moral, como dizem os autores, a moral é relativa, né? A moral ela é temporal, geográfica, etc. A própria maçonaria, enquanto alguém que uma escola de moral, ela também é relativa e a gente precisa começar a entender isso, que a gente vai deixar de ser mais purista, né? Tem muita gente que é pró-purismo, só é assim e tal, e na verdade não é. Existem muitas maçonarias, ela é pluri, e a gente tem que se concentrar em se transformar, em ser uma pessoa melhor, tratar do nosso microverso, para a partir daí, quem sabe se eu fizer a minha família melhor, meu escritório melhor, né, os meus filhos melhores, o meu entorno melhor, a gente possa falar em tornar feliz a humanidade. Porque se eu não estiver fazendo nem isso, é muito difícil, né, meus irmãos? Hoje vamos fazer a nossa última analogia comparativa aqui da geometria sagrada na maçonaria. Agora, não os números, né? A geometria em si mesmo, as formas lá dos cálculos do pi, do fi. Bom, eu vou tratar disso em 3 pontos, tá, meus irmãos? Lembro-lhes. 3 pontos observáveis. Aqui não tem achismo, não tem achômetro, nem tem meus irmãos, eu quero que seja assim, que vocês acreditem nisso. Isso é observável, tá? E eu tirei de 3 fontes distintas, tá? 2 delas eu explorei mais. Uma é uma apresentação, uma palestra, né, de um irmão, se não me engano, Alexandre Rodrigues Neto, mas está aí o Neto, o último nome dele aí nas fontes, está pública, acho que no Scoop, enfim, eu consegui localizar isso na internet e eu não usei como fonte da pesquisa, mas utilizei como fontes das imagens, porque lá tem imagens muito bacanas mesmo da planta do templo e como a gente consegue sobrepor lá os fios, enfim, a geometria sagrada. Então, faço uma referência ao irmão, sem nem conhecê-lo, não sei nem de onde ele é, mas foi muito útil para nós aqui nessa noite, né? E depois o livro aí do Rodrigues, que é a Maçonaria, a Cabala, a Árvore da Loja, da editora Madra, de 2018, que também tem muitas referências à geometria sagrada e os templos maçônicos, né? Um livro bem interessante para quem gosta de estudar esse tipo de coisa, né? Vai gostar bastante. Então vamos lá. No templo, eu trouxe 4 imagens, poderia ser várias, tá? Porque tem várias outras coisas, mas a gente ia divergir sobre muitos aspectos. Já quero lhes dizer que nem todos são comuns a todos os ritos, tá, meus irmãos? Por exemplo, tem rito que não tem balaustrada, diferença, por exemplo, de nível, de Oriente para Ocidente, esse tipo de coisa, né? Então, a gente consegue identificar até como o plano limpo mais da geometria sagrada do que outros. Mas a maioria das imagens aqui que eu trouxe vão ser do rito escocês, até porque esse irmão que fez a palestra lá, que eu peguei as imagens e que conseguia aí mais brevemente organizar visualmente para vocês, era do rito escocês. Então, fica mais fácil para vocês perceberem. Vamos lá. Na própria planta do templo, pelos próprios números de Fi e de Pi, a gente consegue já traçar aí a sua estrutura, né, da sua parábola facilmente. Basta desenhar o plano, né, e fazer o cálculo e a gente vai ter todos os eixos, enfim. O Fi, inclusive, é o corte perfeito que chama, né? E o Pi não, o Pi é um cálculo que ele vai infinitamente se repetindo e ele aparece muitas coisas, né? Eu não quis ser nem tão místico para não falar
planta lá da flor de lótus, da vida, aquele negócio todo. Já esse tipo aqui, meus irmãos, né, chamado de perspectiva cavaleira, né, que tem a ver também com um tipo de ângulo específico da geometria, que pode ser calculado pelo φ, ele já vai aparecer em todos os tipos de templo, porque ele é um quadrilongo, normalmente, os templos, né? Então, imagina, lá no Schrader, que não precisa ser sagrado, né? Pode ser uma sala de loja, ou no York americano, tem a mesma característica, diferente do Hare, diferente do Adoniramita, diferente do Ré, né? Ainda assim, a gente vai encontrar essas proporções, ou seja, os nossos predecessores, quando nos ensinaram, nos falaram das construções do templo, das suas medidas, etc., consciente ou inconscientemente, estavam imputando dentro dessas medidas, dessas formas, a geometria sagrada, tá? Outro ponto, meus irmãos, lembra que eu falei que a gente ia ver lá do quadrado com círculo da relação, e quem é do rito escocês antigo e aceito, desde aprendiz ouve muito sobre isso, né? Do ponto no meio do círculo, das paralelas, em alguns ritos aí a circunvolução vai depender disso, e obviamente eu não vou falar disso, por ser, apesar de não ser segredo, mas ser algo eminentemente maçônico, então eu vou evitar de falar nesse momento, mas a gente consegue também, né, plotar isso em cima do plano do tempo e achar praticamente todas as referências da geometria sagrada. Se a gente for da geometria normal, então vai achar muito mais coisa, né? Eu estou falando só da geometria sagrada, né? Outra coisa aqui, ó, a espiral de Fibonacci, que é do número φ, que a gente viu muito, né? Essa elipse, essa parábola, essa espiral aí, também muito facilmente observado, de maneira perfeita, dentro dos quadrilongos, com as medidas que são padrão, difere muito pouco aí, mas normalmente são padrão, aquele retângulo com a proporção exata aí de 2:3, que a maioria das lojas no Brasil e no mundo acabam utilizando normalmente para construir os seus templos ou salas de loja, independente do rito, tá? Então, a espiral de Fibonacci e o φ a gente também consegue muito facilmente observar quando a gente plota em cima ali da planta do templo, né? Olhando de cima, por assim dizer. É diferente da perspectiva cavaleira, que a gente precisa ter um tridimensional ali, né? Mas as outras, mesmo na bidimensional, a gente já consegue facilmente identificar uma referência da geometria sagrada no próprio templo maçônico, né? E os templos maçônicos não são segredos, né, gente? Os templos são abertos, tem museu até virtual maçônico, né? Então, qualquer um, mesmo não maçom, pode ir, por curiosidade, conhecer os templos sem problema nenhum. Na posição dos oficiais, também a gente pode identificar várias referências à geometria sagrada, tá, meus irmãos? Sobretudo se a gente for falar do rito escocês, porque lá, dependendo do rito, muda um pouquinho a posição dos oficiais, mas, de qualquer forma, eu não vou me aprofundar e dar explicações, né, para que a gente não possa inferir em qualquer tipo de perjuro, mas a gente consegue identificar também na planta do templo, de maneira bem simples, bem fácil, né, a referência dos ângulos e posições dos oficiais, principalmente da loja, né, como associação civil, lá o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, né, mas enquanto nomenclatura maçônica, o venerável mestre, o primeiro vigilante, segundo vigilante, onde eles estejam, e mesmo quando a gente replica e muda isso para as posições de outros ritos, como Schrader e o York, por exemplo, muda-se um pouco, a gente também consegue fazer o cálculo, tá, meus irmãos? Eu não fiz porque, como eu montei esse cálculo hoje à tarde, né, e eu ainda ia ter que abrir o CorelDRAW, outro programa de vetorização, e eu aproveitei já o do irmão, né, devidamente citado, porque plágio, além de muito deselegante e desrespeitoso, é crime. Eu jamais ia fazer isso, né? Então, tá aí a fonte do irmão, aproveitei para ser mais fácil para vocês. E quando a gente vai falar da localização de todos os oficiais, então, aí a gente pode achar muita coisa. Naquele livro que eu falei, por exemplo, que tem lá a árvore da loja, ele faz várias inferências, por assim dizer, a vários tipos de posicionamento de oficiais, a vários ritos diferentes, é bem legal. E em todos eles a gente consegue aí colocar o pi, o fi, enfim, fazer referências até na evolução dos trabalhos, né? Sejam dos demolês, que são ali praticamente uma cópia do monitor de web americano, porque foi Frank Sherman Land que montou, né? Então é basicamente a mesma movimentação, esquadria, etc., seja na circunvolução dos ritos franceses, ou seja na movimentação do Hit Schrader, por exemplo, ou dos ritos alemães, né, que também são baseados nos crafts antigos ingleses. Então, tudo a gente consegue fazer
uma referência à geometria sagrada. Isso é muito, muito, muito legal. Por isso que tem tantos místicos na maçonaria, né? Eu não estou nem para o lado tão místico, mas também não estou nem para o lado tão cético, né? E, enfim, mas aqueles que gostam de misticismo, e sobretudo os irmãos como eu, nascidos, né, no escocesismo, no rito escocês, né, que é um rito carregado de muita influência esotérica, religiosa, enfim, né? Não à toa nós temos colunas zodiacais dentro do templo, eu vou até falar disso também. Nós gostamos, de certo modo, porque aprendemos a gostar disso ao longo do tempo, né? Porque assim nos foi ensinado os nossos ensinamentos através desses símbolos e alegorias. Pois bem, com aqueles ritos que têm colunas zodiacais, meus irmãos, aí então a gente consegue fazer várias referências, porque o simples fato de você colocar colunas zodiacais, né, e as analogias e os símbolos que elas representam, por representar o cosmos e etc. também, a gente já poderia associar a geometria sagrada, já que a geometria sagrada, né, há milhares de anos é observada no cosmos, né, por vários filósofos, né, astrônomos, enfim, exploradores, por assim dizer, da geometria no cosmos, já observava e, inclusive, registrava isso ao longo da história. E nos templos maçônicos não vai ser diferente, a gente consegue também, além de colocar aí a parábola, né, o Fibonacci, etc., a letra Φ, a letra Π, nós ainda conseguimos fazer vários outros tipos de analogias à geometria na posição dessas colunas zodiacais dentro do templo. Tá? Então, se a gente for olhar pura e simplesmente as estruturas físicas desses templos, nós já vamos conseguir fazer analogias demasiadas à geometria sagrada. Se a gente for falar, então, de filosofismo, de várias outras coisas, que não é o objetivo, né, desse bate-papo de hoje, e aí nem poderia também ser depois colocado no YouTube, né, não poderia ser público, então a gente ia levar dias e dias discutindo muitas coisas, né, muitas analogias da geometria sagrada à ordem maçônica. Tá, meus irmãos? Então, assim, nós, retomando aqui para o ponto de vista didático, nós falamos do número, da geometria, né, um pequeno nivelamento. Fui apresentar a geometria sagrada para vocês, mas sem proselitismos, né, a partir de 8 pontos observáveis pela ciência. Depois fiz uma pequena analogia dos números à maçonaria e da geometria sagrada nas estruturas físicas maçônicas. E eu quero terminar, meus irmãos, com uma reflexão. E essa, eu acho que é o mais importante, né? É a reflexão que a gente tem dessa curadoria de informações aí. A minha reflexão é, meu irmão, não adianta, não importa se você é algum metafísico ou não, né? Mas você não pode ignorar essas coisas, né? A reflexão é, como buscadores da verdade, né, e depois de tantas evidências que tornam incontroverso, indubitável que essas referências existem, a gente pode até não achar que isso significa alguma coisa, mas nós não podemos negar que elas existem. Então, eu prefiro deixar uma semente, né, nos irmãos, para aqueles que, se assim desejarem, possam pesquisar, né, e tirar suas próprias conclusões, né? E eu até coloco aí, por que eu faço só essa reflexão, né? Qual motivo que me traz a isso? O motivo que me traz a isso é eu mesmo julgar que, por mais que eu faça elucubrações, né, que eu pense nisso bastante, que eu reflita, filosofe sobre isso, eu acho que isso é muito particular e de foro íntimo, né? Então, quando a gente quer impor a nossa ideia para o outro, a gente acaba ferindo o outro mesmo sem querer, mesmo sem ter essa intenção. Né? E aí eu termino, inclusive, com uma frase de Hermes de Trismegisto, mas que a maçonaria, em algum momento, em algum tipo de rito, também se apropria. Né? Basta que nós lembremos aí de algumas coisas lá da iniciação ou de outros aspectos, né? Que a saída é sempre para dentro. Né? Sobretudo, basta lembrar do vitriol. Então, se a saída é sempre para dentro, eu tenho que me internalizar sempre para buscar as minhas próprias respostas, eu deixo, né, essa reflexão para que os irmãos se internalizem, busquem, pesquisem, se quiserem, se não quiserem também, de qualquer forma, eu agradeço imensamente a presença dos irmãos por terem me ouvido, né, por mais de 1 hora e 15 minutos, falando sobre um assunto que a maioria acha chato, né? Matemática, geometria, meu Deus do céu, física, né? Esse tipo de coisa. Então, muito obrigado, meus irmãos. Eu espero ter atendido às expectativas dos irmãos. Mais uma vez está aí o canal do YouTube, as redes sociais todas. Se os irmãos quiserem seguir, e depois eu posso passar meu contato no WhatsApp aí também para o irmão
Faria, ou enfim, tá? Para qualquer um dos irmãos que estão comandando aí, e eles vão passar para vocês sem problema nenhum, tá, meus irmãos? O irmão Buba, que é o venerável anfitrião, né? Eu passo para ele, ele pode compartilhar com vocês. Vou finalizar aqui o compartilhamento de tela para poder devolver, né, a palavra aí para os meus anfitriões, para o irmão Buba, para o irmão Faria. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, meu irmão Mauro. Vou falar devagar para dar tempo do irmão beber um pouco de água, porque foi uma disparada de informação por mais de uma hora impressionante. Muitíssimo obrigado, meu irmão Mauro. Eu gosto de pensar, assim, um aspecto que me atrai muito na maçonaria é justamente esse: nós somos plural, né? Ela nos toca, ela nos atinge, ela nos ensina cada um de uma maneira, de acordo com nossas convicções religiosas, familiares. E com isso, em tempo, em reuniões, esse debate nos faz sempre crescer, porque a gente divide com todos as experiências e o conhecimento, as reflexões que produzimos fruto de nossos debates. Então, nesse sentido, o irmão me surpreendeu, acredito que a todos, com essa recuperação histórica sobre números, sobre geometria. E quando a gente começa a estudar nossos rituais, participar de reuniões em tempos, sessões, que a gente agora passa a observar os símbolos e os elementos que são contidos neles, certamente a gente consegue, fruto das suas reflexões de hoje, entender um pouquinho melhor de onde vêm as lições e o que elas traduzem para nós. Irmão Mauro, nesse sentido, queria te agradecer demais aí a oportunidade de estar conosco, compartilhando seu conhecimento. Obviamente, a gente percebe que o material foi fruto de muita dedicação e preparo, então agradeço demais ao irmão. Eu gostaria de passar a palavra aos irmãos que desejem fazer alguma consideração por uma questão de disciplina. Eu vou pedir que faça o elevado número de irmãos, que os irmãos indiquem no chat ou sinalizem com aquela mãozinha que indica que o irmão pede a palavra, que eu, na medida do possível, vou passar antes da gente encerrar o trabalho para alguns irmãos para fazer alguma consideração que entenda pertinente. Bem, meus irmãos, o silêncio me sugere que os irmãos estão refletindo o elevado conteúdo que o irmão Mauro nos passou. Aos veneráveis mestres que estão comigo patrocinando esse encontro de hoje, se os irmãos desejarem fazer alguma consideração, por favor, basta o microfone e fazer uso da palavra. Irmão Buba Edson Rebelo, Fraternidade e Humanidade 178, peço a palavra. Tá bom. Irmão Edson, por favor, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Palestrante Mauro Lerai, trazido pelo nosso... É um tema, de fato, muito palpitante. Algum irmão escreveu aqui no chat que merece um estudo aprofundado. Quando o irmão colocou ali a questão da vibração, me lembrei que eu tinha visto sobre o som Hertz. Até anotei alguma coisa aqui. Eu havia lido que o estímulo em Hertz, não sei se o irmão certamente conhece, algumas pessoas alegam que ele pode até mexer no nosso DNA de forma positiva, né? Não em prejuízo, né? Inclusive em relação à nossa imunidade. Eu vi um artigo, um curto artigo, em que a pessoa dizia que em tempos de pandemia, de Covid, aí o irmão Mauro Lerai me corrija, o som 528 em Hertz, ele ajuda na questão da imunidade, também parece que trabalha o nosso DNA. 528, né, o Hertz. E a questão do mantra, irmão, que eu me lembrei, além do campo energético, da vibração, que faz o OM, ou então Mani Padme Hum, enfim, tantos outros que tem, né? Eu uma vez conversei com um budista meditante de Porto Alegre, e ele me disse que, além disso, o mantra tinha uma outra funcionalidade,
que é desligar a mente. Que quando meditamos pensando, por exemplo, na palavra Jesus, a nossa mente já traz uma imagem, uma pessoa cabeluda, talvez uma roupa branca, talvez andando à beira do mar. Mas quando você usa o mantra Om ou o Sei Ram, uma coisa assim, a tua mente tenta buscar um significado, não encontra, e aí ela baixa aquela energia. Não sei se isso faz sentido, mas foi o que eu vi, e para mim, naquele momento, fez sentido. No mais, parabenizar o irmão Mauro Lerai, a segunda oportunidade que eu tenho de assistir a palestra dele. E agradecer ao irmão Buba e as lojas, inclusive a minha, que está aí como uma coautora, né, na pessoa do irmão Moacir, que fez o convite ao irmão Mauro Lerai. Muita gratidão, bom ver os irmãos aqui também. Um grande abraço. Obrigado, meu irmão Edson. Acho que o irmão Wilson também pediu a palavra. Irmão Wilson Ávila. Pois não. Irmão Manife, irmão José Faria, cumprimentos as demais autoridades aqui presentes. Irmão Luiz Fernando Buba, cumprimento todos os presentes. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos, em especial os irmãos da minha loja. Também fazer um cumprimento especial para o nosso irmão Mauro Lerai, parabenizando pela excelente palestra, brilhante, pelas informações e conhecimento que nos transmitiu. Teve, sim, irmão, conhecimento transmitido aí também, né? Além das informações, pode ter certeza, ficamos muito gratos com isso. Parabenizar também o Buba pela iniciativa, né? E dizer que pode contar sempre com essas iniciativas, que a gente vai estar sempre presente. Muito boa noite a todos, obrigado a todos. Obrigado, meu irmão. Venerável mestre. Silvio, por Silvio, favor. Irmão Faria, deputado Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Manife, irmão Mamuro, delegado da nossa loja, veneráveis, demais membros da nossa querida grande loja e de todas as lojas que a nosso convite estão participando. Estou vendo vários participantes do 32º Distrito, ao qual agradeço por estarem presentes. E ao irmão Mauro, não sei se teve oportunidade de conhecer, mas Fibonacci é a raiz do projeto da construção do nosso Templo Nobre. Estando em Curitiba, com certeza, venha nos visitar e vai poder ver muitas coisas na prática. Os engenheiros, arquitetos e construção do novo templo colocou na prática. Tem muitas coisas a serem conhecidas, estando em Curitiba, com certeza absoluta, o nosso irmão Faria, deputado Sereníssimo, o nosso irmão Marco Antônio, Sereníssimo Grão-Mestre, e toda a administração estará lhe recebendo de braços abertos e, com certeza, vai lhe trazer mais informações e enriquecimento para as próximas apresentações do que se tem na prática aqui em Curitiba. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez pela participação, por abrilhantarem os trabalhos desta noite. Obrigado, irmão Faria, mais uma vez, por nos abrir o espaço nesta sala. É o que continha, meu venerável mestre. Obrigado, irmão Silvio. Eu vejo que o irmão Wilson pediu a palavra, depois o irmão Wagner. Irmão Wilson, por favor. Primeiramente, agradecer aí ao irmão Mauro Lerai e parabenizá-lo pela excelente apresentação e o conhecimento que nos trouxe, né? Eu assim, tenho uma pergunta para o irmão, né, para saber, assim, no ponto de vista do irmão, de tudo que ele comentou e até demonstrou como que são os nossos templos em relação à geometria sagrada e as vibrações devido a essas formas. No ponto de vista do irmão, qual que é a finalidade disso tudo, né, para o crescimento, para o aprimoramento do maçom? Como que isso influencia na psique do maçom? Pois bem, meu irmão Joilson, boa noite, obrigado pela participação. Meu irmão, como eu disse, é de foro muito íntimo, né? Mas eu acredito que
é muito difícil, já que a gente está fazendo analogia a números e a geometria, é muito difícil você cumprir a finalidade precípua de ser maçom, que é um desenvolvimento moral, se de maneira conjunta você também não conseguir desenvolver-se intelectual e espiritualmente. Então, independente do que você acredite, mas o simples fato de você se apropriar de certas informações, estudar, ter consciência de que existem mais coisas do que aquilo que você conhecia quando chegou na ordem, isso por si só já vai lhe melhorando intelectualmente e vai lhe ajudando também a tomar melhor suas escolhas morais e, consequentemente, se espiritualizar mais, independente da sua crença, daquilo que professe. Tá? Com relação às teorias vibracionais, eu acredito muito, meu irmão, pratico, né? Mas isso é muito relativo, tem gente que acha bobagem, né? Então, por exemplo, eu além de maçom, Rosa Cruz da MORC, né? Nós temos a FRA, a MORC no Brasil mais fortemente, também pratico martinismo, como tenho tempo, né? No nosso capítulo martinista aqui, porque, de fato, as minhas ocupações maçônicas, além de todas as profissionais, me tomam muito, mas eu pratico, né, alguns exercícios vibracionais para me melhorar, né? Inclusive o que o irmão Edson falou, né, tem muitos estudos aí falando inclusive da frequência da Covid, meu irmão, né, de 5,5 a 14,5 Hz, que, enfim, que o nosso momento vibracional, né, vai influenciar a nossa imunidade, que isso vai nos deixar mais suscetíveis ou não a pegar doenças, etc. Bom, muito disso a ciência não provou, vai achar que é loucura, sanidade, né, insensatez, insanidade, mas veja, se hoje a ciência está provando algo que foi taxado como misticismo por 7.000 anos, por que será que no futuro a ciência não pode evoluir o suficiente para comprovar algumas coisas que nós temos alguma evidência, mesmo que seja uma pílula, um pingo, uma gota, de que se nos faz bem? E como diz um grande amigo meu, um espírito elevadíssimo, ele diz, meu irmão, pode até não fazer bem, mas mal não faz, né? Você pratica, é uma coisa boa. Na pior das hipóteses, você vai se melhorar, você vai se desconectar, como disse nosso irmão Edson também, que falaram para ele lá, né? Vai limpar a mente. Então, eu acredito, eu acho que isso faz parte, a maçonaria é uma grande imersão, né? O americano chama isso de método disconnection. Então, o nosso modelo de ensino, eu escrevi um artigo recentemente, um artigo científico criticando o modelo de ensino-aprendizagem maçônico, né, retrógrado, obsoleto, baseado na repetição, enfim, né, e não baseado no ministrante, não no ensino e não na aprendizagem, etc. Mas, ao mesmo tempo que eu critico o modelo maçônico, eu louvo um modelo de imersão, né? Porque quando você está ali para se melhorar, mas você tem uma imersão gigantesca, né? Você está com templo, você tem a música, as cores, as luzes, os símbolos, tudo está ali te influenciando para você se imergir naquela experiência, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte do engrandecimento, mas isso, como eu disse, mano, Joilson, infelizmente nem todos pensam da mesma forma, né? Há 300 anos tinha gente que via a maçonaria como um clube social, hoje também existem esses, né? Tem gente que vê como um misticismo, tem gente que vai para se melhorar, tem gente que vai para outras coisas, cada um tem o seu porquê, né? E eu não costumo julgar, até por isso eu falo muito pouco nas minhas palestras sobre o que eu acho, né? Por isso que eu fico meio até constrangido de lhe responder, mas respondi, né? Porque quando eu prefiro tratar do que eu sei, do que é evidência, daquilo que a gente tem prova. E aí o que eu acho eu deixo para discussões um pouco mais intimistas, para não machucar, de repente, sem querer, um irmão ou outro, tá? Mas eu espero ter conseguido te responder, mesmo tentando sair pela tangente para fazer um trocadilho com a geometria. Mais profundo, irmão. Bem, muito obrigado. Meus irmãos, eu tenho aqui pedido de palavra do irmão Wagner, do irmão Pedro Faraco e do irmão Paulo. Após esses irmãos, eu vou passar a palavra para as autoridades, para os irmãos da inspetoria, que também estão patrocinando, e, se caso deseje, o irmão do capítulo, que também patrocina a reunião de hoje. Na sequência, irmão Wagner, tem a palavra, por favor. Boa noite. Irmão Faria, cumprimento os irmãos da Grande Loja, irmão Manif, da Primeira Inspetoria, irmão Buba e irmão Mauro. Meu irmão, alguns ganchos que eu peguei na sua última explanação agora, em resposta ao Joilson, é que eu entendo que a maçonaria é muito
O aprendizado da maçonaria nos atinge de acordo com o momento e com a nossa suscetibilidade para tais ensinamentos. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra de um irmão querido da nossa região aqui, irmão João Pereira, e ele fazia relações entre os números de graus simbólicos, esses mesmos que foram apresentados na tua palestra hoje, com graus filosóficos de um determinado corpo, grupo de graus de graus superiores. Naquele momento, para mim, muito do que o irmão falou, apesar de ter um conteúdo bastante recheado de filosofismo, foi uma espécie de arranjo para que fossem encontradas similaridades entre o grau 1 e o grau 15 ou 16, o grau 2 e o grau tal, e aquilo para mim não fez muita lógica. Agora, o teu mote final da tua palestra, que foi o de despertar essa provocação para que nós vamos atrás de mais informações e não nos acomodemos com essa coincidência, entre aspas, de tanta influência dessa geometria sagrada no nosso dia a dia, na natureza, os nossos ensinamentos, eu acho que me fez enxergar aquela palestra de alguns anos atrás de um modo diferente. E daí o irmão acabou de falar que prefere evitar expor o que acha quando faz uma palestra. Como eu não me preparei, só me resta expor o que eu acho. Eu acho que o fato de essa repetição que o ensinamento maçônico nos oferece de alguns ensinamentos, se nós olharmos por um determinado ponto de vista, isso pode parecer até um pouco enfadonho. Mas se nós olharmos por outro ponto de vista, talvez um pouco otimista, um pouco mais aberto, ele nos dá oportunidades de aproveitar momentos distintos de evolução de cada um de nós para enxergar uma mesma situação com olhos diferentes. Então, eu acho que, independente da quantidade de informação que o irmão trouxe para a gente hoje aqui, que foi muita, o mais importante da tua palestra foi ressaltar que, por mais que já tenhamos visto toda essa questão de numerologia, voltemos a dar mais uma estudada, porque a gente vai ver de um jeito diferente. Então, agradeço muitíssimo pela palestra e parabenizo pela disposição. Obrigado, irmão Wagner. Passar a palavra para o irmão Pedro Faraco. Muito boa noite, irmão Buba. Estendo o cumprimento a todos os demais irmãos. E só uso da palavra na condição de presidente do Conselho de Veneráveis Mestres do Norte do Paraná. Se tem uma coisa positiva nessa pandemia que pode nos unir, Maranhão, Curitiba, Londrina e o Norte do Paraná, todos reunidos para assistir uma palestra brilhante como a do irmão Mauro. Muito obrigado, irmão Mauro. O Norte do Paraná está de braços abertos para te receber o dia que você estiver por aqui. Aliás, tem um dado interessante na sua bibliografia. Você cita um livro que foi editado em Londrina. O livro é do projeto Gênesis, o Perozin. Eu não sei o primeiro nome dele, é U.S. Perozin. Foi impresso aqui, e isso muito me orgulhou na noite de hoje. Muito obrigado, irmão Mauro. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu queria agradecer, irmão Buba, por fim, a todas as dezenas de irmãos que vieram do norte do Paraná prestigiar o irmão Mauro, e o saúdo na presença dos veneráveis mestres Dogomar Ferraz dos Santos, da loja Caminhos da Luz, número 63, e do irmão venerável mestre Onésimo Burato, da loja Terceiro Milênio, número 110. Era só, irmão Buba. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, irmão. Eu que agradeço. Passar a palavra para o irmão Paulo, que havia pedido também na sequência. Irmão Paulo, fique à vontade, por favor. Boa noite, irmão Buba, aqui ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os irmãos aqui presentes. Irmão Mauro, parabéns aí pela palestra, muito interessante e bastante instrutiva, né? E eu tenho uma pergunta, se o irmão souber me esclarecer. Os números, eles têm um significado muito importante no desenvolvimento da humanidade. Começa ali, como você mostrou, no processo de contagem, né? E depois ele se incorpora, então, na matemática,
que ela é fundamental para o desenvolvimento das ciências de vários campos do conhecimento, não só das ciências exatas. Mas no momento em que os cálculos passam a ser fundamentais para esse desenvolvimento de tudo que se desenvolve de um certo momento da humanidade para cá, a base 10 ela forja o raciocínio desses cálculos, né? E se o irmão sabe dizer como surge essa lógica, essa estrutura da base 10 dos números, que foi extremamente importante no raciocínio dos cálculos, na determinação desses números φ, do número π, né? Tudo isso é importante nos cálculos, né? Como surge essa base 10 que facilitou o raciocínio, né? Boa noite, meu irmão Paulo. Obrigado pela participação. Meu irmão, eu não faço a menor ideia como surgiu. Eu só sei que foi na Grécia, até porque antigamente no cuneiforme a base era 12, né? E inclusive o 12 que influenciou os gregos, sobretudo aqueles aí pós-Euclides, né, a fazer vários estudos geométricos, né, dos sólidos. Os sólidos de Platão, por exemplo, todos eles vão estar associados ou com 12 ou com divisores do 12, etc. Tanto que o principal sólido dele lá é o dodecaedro, né? Mas, em algum momento da história, na Grécia, lá, o 10 ele passou a imperar e depois ele passou, de repente, a ser até o mais prático e mais utilizado para o desenvolvimento de vários outros tipos de estudos. Mas como eu também não sou matemático, meu irmão, eu sou só um curioso que estudo muito, eu confesso que não sei, mas vou pesquisar também. Quem sabe da próxima vez que nós conversarmos eu já vou ter a sua resposta. Muito obrigado, irmão. Obrigado, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, seguindo aqui a sequência, patrocinaram, além das lojas, enfim, que estão presentes e convidadas, o capítulo do Arco Real Novos Templários, número 7, eu gostaria de perguntar... Sim, venerável mestre, irmão Luiz Fernando. E eu quero inicialmente cumprimentar nosso querido irmão Manif, soberano grande inspetor litúrgico e membro efetivo do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, o irmão Faria, eminente delegado sereníssimo grão-mestre, os veneráveis mestres presentes e na pessoa do nosso coordenador, venerável mestre Luiz Fernando, eu os cumprimento, e também a todos os companheiros representando os capítulos da jurisdição da Grande Loja do Paraná que se fazem presente atendendo ao convite. Parabenizar o nosso querido palestrante, o irmão Mauro Lear, que realmente plantou sementes, eu tenho certeza, que irão frutificar, pode ter certeza, irmão Mauro, que é esse semeadura, esse plantio que você fez aqui hoje. Entre essas lojas todas que se fazem presente na jurisdição, não só da Grande Loja do Paraná, mas de outras potências que nos acompanham aqui nessa noite, frutificarão, tá? Que o grande arquiteto do universo, verdadeiro e eterno Deus, o Altíssimo, continue te abençoando, querido irmão Mauro, e permitindo que você possa trazer novos conhecimentos. Percebemos que você tem diversas palestras e títulos a serem apresentados. E com certeza iremos incomodá-los outras vezes. Agradecer a todos os participantes, rogar bênçãos e a recuperação dos nossos irmãos que estão, nesse momento, necessitando de corrente positiva de todos nós, aproveitando os ensinamentos da geometria, da reflexão, hoje passado pelo nosso querido palestrante. Muito obrigado a todos os irmãos e obrigado aí, meu querido irmão e venerável mestre, Luiz Fernando, pela sessão da palavra. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, meu irmão Garcia. Pela inspetoria, alguém deseja fazer? Que também está igualmente participando da reunião enquanto patrocinadora, a primeira região litúrgica aqui do Paraná. Irmão Luiz Fernando, peço a palavra. Irmão Magnífico, de vontade. Quero cumprimentar inicialmente o nosso eminente deputado grão-mestre, irmão José de Faria. Cumprimentar o nosso irmão Luiz Fernando Buba, venerável mestre,
a Novos Templários, nosso presidente do Convém de Curitiba e região, ao irmão presidente do Convém do Norte do Paraná, e muito especialmente o nosso palestrante, irmão Mauro Lerai, que vem trazer a sua voz lá do Maranhão, da terra do nosso querido irmão Adelmo de Jesus França Pinheiro, que empresta seu honrado e admirado nome para esta loja de pesquisa que o irmão é atualmente o venerável mestre. Cumprimentando meu irmão, eu tenho a certeza de que a inspiração da bondade de todos aqueles que conhecem o irmão Adelmo de Jesus França Pinheiro, nosso lugar-tenente e comendador do Supremo Conselho do Rio Escocês Antigo e Aceito, o nosso mestre de cerimônias do Supremo Conselho, são a grande inspiração da pesquisa como homem comum e de profundidade esotérica que inspira. Quem conhece o irmão Adelmo sabe que o maçom, com a sua simplicidade de homem do povo, do homem da sociedade, deve trazer o seu coração bem formado, sua mente sempre em busca do aperfeiçoamento, do estudo, da busca de conhecimento, busca de equilíbrio e, sobretudo, a fé do ente criador. Isso veio a nos colocar numa posição muito confortável de receber tão valiosas informações trazidas pelo nosso irmão palestrante. Nós aqui, irmão Mauro, estamos num período de pesquisa dentro do Rio Escocês Antigo e Aceito. Todo ano nós fazemos um seminário e nós estamos tratando esse ano exatamente dessa forma belíssima como o irmão trouxe os seus conhecimentos a todos nós, apresentando que o homem deve ter uma amplitude de conhecimento, seja sob o aspecto esotérico, seja do aspecto prático, seja da fé, seja da ciência, seja da racionalidade, seja da amabilidade. Trabalhamos esse ano com o tema fé, ciência, razão e solidariedade, como a maçonaria e o aperfeiçoamento do homem dentro desse período difícil que nós vivemos. E isso representa o que eu sempre digo em minhas manifestações: o homem deve ser energia e sabedoria para ele se tornar realmente um ente forte no ambiente onde ele vive, para sobreviver e para propiciar uma sobrevivência. Seus ensinamentos, com toda certeza, vai nos trazer motivos e fórmulas de buscar um aperfeiçoamento e estudos melhores. Muito obrigado. Todos nós aqui no Paraná agradecemos a sua presença dessa forma e auguramos que possa estar conosco presencialmente em nosso templo, como diz o irmão Silvio, onde poderá trazer inspirações diante de seus elevados conhecimentos. Muito obrigado. Parabéns, irmão Buba. O Paraná precisa estar sempre unido à Grande Loja também, com todos os irmãos de diversas lojas e buscando sempre um conhecimento cada vez mais inspirador de nosso convívio e do nosso aprendizado. Os agradeço e boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, irmão Manif. Irmão Manif, irmão Mauro, ele é o nosso soberano grande inspetor litúrgico, conhecedor profundo do rito, referência não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. Obrigado, irmão Manif. Eu vou deixar a palavra com os oficiais da Grande Loja e, por fim, com o irmão Faria, se alguma autoridade da Grande Loja desejar fazer uso da palavra. Penso que não. Irmão Faria, eu vou te passar a palavra para finalizar os trabalhos desta noite, por gentileza.
Obrigado, irmão Buba. Meus irmãos, permitam-me não nominar as autoridades, mas apenas saudar os nossos eminentes delegados aqui presentes, as nossas autoridades da inspetoria ou das inspetorias, nossos assessores especiais, os grandes secretários adjuntos, membros das grandes comissões, ministros e veneráveis mestres. Veneráveis mestres, eu quero saudar o nosso irmão Luiz Fernando Buba, presidente do Convém e venerável da loja Novos Templários, número 83. Saúdo a todos os veneráveis mestres das lojas aí de Curitiba que estão participando desse evento. Saudar também de forma especial o nosso venerável mestre Pedro Faraco Neto, venerável da loja Cássia Londrinense 121 e presidente do Conselho de Veneráveis Mestres do Norte do Paraná. Saúdo a todos os veneráveis aqui da região que estão presentes e de todos do interior do estado do Paraná. Nossa saudação também ao primeiro principal do capítulo real Novos Templários número 7, o nosso irmão Garcia, que também é nosso assessor especial. Quero saudar o nosso irmão Mauro, o Lerai, nosso palestrante, e não sei se ainda se encontra na sala, mas do nosso irmão Lúcio Portela, que é o grande secretário de Relações Exteriores da nossa grande loja do estado do Maranhão. Meus estimados irmãos, quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui nessa reunião de hoje, parabenizar os veneráveis mestres pela iniciativa da reunião conjunta e da escolha do palestrante. Nossos parabéns e muito obrigado ao Mauro pela brilhante apresentação, demonstrando um profundo conhecimento sobre o tema Geometria Sagrada. Hoje aprendemos muito, meu irmão Mauro. E como você disse no final, agora cada um deve buscar as suas respostas em si próprio, até porque somos heterogêneos e pensamos diferente. Quero justificar a ausência do nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Marco Antônio Corrêa de Sá, que está em viagem pelo interior do Rio de Janeiro com a família e da onde ele está não pôde participar porque o sinal de internet não é muito bom. Aos nossos irmãos da loja Coirmã, da Grande Loja do Maranhão, levem o tríplice fraterno abraço do nosso grão-mestre e de todos os nossos 5.400 irmãos, ao grão-mestre Sebastião Joaquim Lima Bonfim, e a todos os irmãos da Grande Loja do Estado do Maranhão. Meus estimados irmãos, em nome do nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Marco Antônio Corrêa de Sá, recebam o nosso carinhoso e fraterno abraço extensivo a todos os seus familiares. Rogo ao grande arquiteto do universo que ilumine a todos os irmãos e nos proteja desse mal que está afetando a toda a humanidade. Tenham fé, meus irmãos, esperança que dias melhores virão. O evento de hoje, com esse número expressivo de irmãos, demonstra a nossa força e a nossa união. Temos certeza que em breve retornaremos muito mais fortes do que éramos antes da pandemia. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado e um fraterno abraço a todos os irmãos. Obrigado, meus irmãos. Apenas para registro, meu irmão Faria, eu gostaria de mencionar, chegamos a ter 225 irmãos simultaneamente presentes na sala e me parece que mais de 35 lojas representadas. Isso demonstra a vontade que os irmãos têm de trabalhar e o prestígio do irmão Mauro na sua apresentação de hoje à noite. Muitíssimo obrigado a todos, meus irmãos.